Graça e paz, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Eu sou o pastor Erma e essa é a sua rede norte de pregação, conectando a palavra de Deus ao seu coração e ao coração da sua família. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Quero pensar com você neste momento sobre o tema privilégios daqueles que temem ao Senhor. Privilégio daqueles que respeitam a Deus, que amam a Deus, que reconhecem quem de fato é Deus. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor da minha vida. A palavra de Deus nos diz no Salmos 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo e todos que nela habitam. Mas eu quero pensar com você neste momento no Salmos 25, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem a Ele, lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Verso 16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, e não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel todas as suas angústias. Nós vimos então alguns privilégios daquelas pessoas que temem a Deus. O primeiro privilégio está no verso 12. O salmista faz uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Em primeiro lugar, o primeiro privilégio, pessoas que temem ao Senhor, o Senhor ensinará no caminho que deve escolher. Muitas pessoas têm trilhado caminhos perigosos. Muitas pessoas têm andado por vários caminhos nessa vida, buscando a solução dos seus problemas, buscando talvez se encontrar com a paz, com a felicidade. Muitas pessoas, então, têm buscado essa paz, essa alegria no caminho dos vícios, muitas vezes das drogas lícitas, no alcoolismo, no tabagismo, nas drogas ilícitas, na maconha, na cocaína, no crack e outras drogas. E a palavra de Deus nos diz que quando nós tememos ao Senhor, Ele vai nos ensinar o caminho que devemos escolher. Ele vai ajudar em nossas decisões. E a palavra de Deus nos diz, então, em João 14:6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus, ele dá direção para nós. Milhares e milhares de pessoas no mundo estavam sem um caminho, estavam sem uma direção. E Deus deu, então, um caminho para eles. Deus deu uma direção para eles. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, no Antigo Testamento ali, o povo também estava sem um caminho, estava sem uma direção ali no Egito, e Deus, então, abriu um caminho no deserto. E Deus conduziu esse povo. E quando um grande obstáculo surgiu, ali parecia ser o fim, que era o mar, o grande mar que estava ali à frente, não tinha uma ponte, não tinha um navio para atravessar esse povo todo. Então Deus abriu um caminho também no mar. Amém? Glórias a Deus. Deus é o Deus que abre caminhos, até mesmo no mar.
Então, quando você teme a Deus, Deus vai abrir um caminho para você. Quando você entende que Deus é o Senhor da sua vida, não importa se Deus vai falar sim ou não para você, importa que Ele fale com você. Talvez esse emprego que você está buscando, Deus está falando não, porque não é a vontade dEle. Ele sabe por quê. Ele sabe. Hoje você não entende, mas futuramente você vai entender. Então Deus, Ele fala sim num relacionamento, muitas vezes, de um namoro que poderia virar um casamento, e Ele fala não também. E às vezes Ele não fala nem sim nem não, mas Ele fala, espera, meu filho, dá um tempo, né? Mas Deus é aquele que mostra o caminho. A Bíblia nos diz, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então peça a Deus para iluminar a sua vida, meu querido. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender a vontade dEle e o querer dEle para a sua vida. Um farol de um carro, ou os faróis de um carro, ele ilumina tão somente o que precisa iluminar para que ele não caia num buraco. Quando você chega numa estrada, um exemplo meu aqui, eu estou na cidade de Bocaiúva, norte de Minas. O farol do meu carro não ilumina daqui de Bocaiúva até Belo Horizonte. Não. Ilumina tão somente a metragem que eu preciso para eu não cair no buraco. Não preocupe muito com o futuro. Viva o seu presente com Cristo. Ele está abrindo um caminho hoje para você. E você muitas vezes não está entendendo. Mas quem teme ao Senhor, Deus vai mostrar um caminho para você. Um segundo privilégio que nós vimos está no verso 13 do Salmos 25, que diz assim: a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. A sua alma pousará no bem. O que é isso? Você vai ter felicidade. Você vai ter plenitude no seu coração em Deus. A sua felicidade não vai estar exclusivamente no dinheiro, nas riquezas dessa terra. Não vai estar na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. Não vai estar diretamente no seu trabalho. Mas a sua felicidade vai estar em Deus. Porque Deus vai lhe dar o Espírito Santo que vai habitar em você no momento que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E quem nos dá essa felicidade é o Espírito Santo de Deus. Isso não significa que nós não teremos lutas e aflições nessa terra. O Senhor Jesus, ele foi super verdadeiro conosco em João 16, 33. No mundo tereis, o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É em Deus que nós encontramos satisfação plena para a nossa alma. É em Deus que nós nos encontramos. É em Deus que nós sentimos a paz, mesmo em meio às lutas, aflições e guerras que passamos nessa vida. A alegria do Senhor é nossa força. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele escreve então para aquela igreja que estava livre, para que eles pudessem alegrar no Senhor. Ele estava dizendo, em outras palavras, meus amados ouvintes, que a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria, ela ultrapassa as circunstâncias que enfrentamos nesta vida. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nesta vida nós vamos ter momentos de alegrias e momentos de tristezas, momentos de angústia. Mas o mais importante é que a presença de Deus esteja conosco. O mais importante é que Deus esteja ao nosso lado, ao lado da nossa família. Amém? Mas ainda o terceiro privilégio que nós vimos aqui também, ainda no verso 13,
que a sua descendência herdará a terra. Ou seja, a sua descendência, seus filhos, os filhos dos seus filhos, vai herdar a terra. Ou seja, vão se multiplicar sobre a terra e vai ter essa geração de pessoas que temem a Deus. Deus, ele espera que o seu povo se multiplique na terra, porque a Bíblia diz que a igreja é a luz e o sal da terra. A luz ilumina, o sal tempera. O sal não salga, tá bom? Não é para salgar, é para temperar. Hoje temos a geladeira, né, que preserva os alimentos, a carne, mas antigamente não. Era o sal para temperar a carne, para que ela não viesse a apodrecer. Deus colocou você como luz e sal no teu trabalho, na escola que você estuda, né? Na igreja que você está, em alguma área da sociedade. Deus colocou você para que a sociedade não se perca no pecado, na podridão do pecado, na mentira, na prostituição, na fofoca, na falsidade. Não, Deus colocou você para ser uma luz, para ser sal, para fazer a diferença. Deus não chamou você para o pecado. Deus não chamou você para viver uma vida de adultério, de mentiras, de coisas erradas. Deus não chamou você para ficar preso a vícios que desagradam a Deus, vícios imorais. Deus não chamou você para estar preso a algum vício que está atrapalhando você, que está denegrindo o seu corpo. Deus não chamou você para ser viciado em droga, em álcool, em tabagismo. Não. Deus chamou você para herdar a terra, para que você seja luz e sal na tua casa, na sociedade que você foi inserido. Mas ainda, nós vimos no versículo 14, que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o conserto. Então Deus tem segredos que são revelados aos seus filhos. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a conhecer o coração dessa pessoa, não é verdade? Então quando você conversa com Deus através da oração, quando você lê a palavra de Deus, você pega a palavra de Deus e todos os dias você vai lendo, você vai conhecendo os segredos do coração de Deus. Isso é algo maravilhoso, são verdades reveladas que Deus tem a mim e a você. E é tão bom quando alguém confia em contar um segredo pra gente, né? Sabendo que a gente vai ajudar essa pessoa. Deus, ele quer contar os segredos do coração dele para mim, para você, porque ele nos ama. E um dos segredos, um dos maiores segredos de Deus já foi revelado, que é o amor de Deus por você. Deus ama você. Amém? Deus ama a sua casa. Deus ama a sua família. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus foi tão grande que ele enviou o teu Filho Jesus para morrer por amor a você. Mas é importante frisar para você que existem dois caminhos. Existe o céu, que Deus preparou para nós, mas existe também o inferno. O céu nós alcançamos quando nós entregamos a nossa vida para o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha vida eterna. Então a condição para que sejamos salvos é o nosso arrependimento do nosso pecado e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Mas o mesmo texto de João 3,16, a partir do 17 diz: quem nele crê está salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A luz veio ao mundo
mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. No momento que você rejeita a salvação em Cristo Jesus, que você não aceita Ele como Senhor e Salvador, você está, então, decretando a sua condenação eterna. Sofrimento para a sua alma. Deus dá a oportunidade para todos se salvar, todos. Mas é importante que você, então, se volte para Ele e se renda a Ele. Humanamente falando, nós não temos condições nenhuma de nos salvar, porque não há justiça em nós, conforme Romanos 3,10 nos diz, não há um justo sequer. Todos se desviaram, todos nós seríamos condenados ao inferno. E Deus então nos dá a oportunidade através do seu Filho Jesus. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Você gostaria de fazer isso hoje ainda? Vamos fazer. Você pode curvar sua cabeça neste momento e dizer: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor que salve a minha vida. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador e prometo amá-lo, respeitá-lo e servi-lo por toda a minha vida. Amém. Amém? Foi difícil? Não foi. Faça isso de coração. Mas ainda um outro privilégio que nós vimos também na palavra de Deus aqui, está no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Então, quando nós tememos a Deus, nós olhamos para Deus, nós respeitamos a Deus. Antes da gente cometer um pecado, ou uma atitude, ou uma palavra, nós conversamos com Deus, nós olhamos para Deus. E dessa maneira, Ele nos livra do homem mau, Ele nos livra os nossos pés de rede. O que é isso? Armadilhas, perigos que o Satanás, ele cria muitas vezes no seu trabalho, na sua família, aonde você está andando, ele cria situações, armadilhas para te pegar. Quando eu era menor, né, eu morei na cidade de São Francisco, norte de Minas Gerais, e lá a gente fazia, eu e meu primo, Edson, nós fazíamos arapucas, né? Não sei se você conhece esse instrumento, né? São uns pauzinhos cruzados, né? Você vai passando, vira tipo uma casinha. Colocava um pauzinho assim, colocava um alimento lá e tinha uma travinha que ficava segurando assim. Quando o passarinho entrava lá de baixo e pisava naquele pauzinho, ela caía e pegava o passarinho. O inimigo tem pegado muita gente. Muitas pessoas estão perdendo o casamento por causa das armadilhas da sedução, do adultério, né? É triste dizer, mas uma pesquisa ela revela que o número de divórcios tem sido muito grande no Brasil e no mundo. Cada vez é mais fácil de se divorciar, de separar, e tudo isso ocorre por causa do adultério. O adultério tem trago sofrimentos para mulheres, filhos, e nós temos uma sociedade doente como está. Muita sedução, muitos jovens estão caindo então na armadilha das drogas, começam com um cigarrinho, um vinhozinho, uma caipirinha, e ali quando ver é um alcoólatra por toda a vida. Deus não quer isso para você. Cuidado com as armadilhas. A rede social é uma bênção, mas é uma maldição também. Depende de como nós vamos usar. É como uma faca. Você pode usar ela para fazer um alimento ou pode usar para matar alguém. Então, a rede social, muitas pessoas têm caído então nas redes sociais, nos pecados da prostituição, filmes imorais, filmes que não edificam a família. E muitas vezes você fala, por que
que os meus filhos estão com opressão? Por que meus filhos estão com depressão? Eu não quero isso, Senhor. Mas a sua televisão tem entrado muito lixo. Tem entrado muitas coisas que têm desagradado ao Senhor. O seu computador, o seu celular, não edifica o Senhor, não glorifica o Senhor. Então, a Bíblia diz que o caminho de Deus é um caminho de santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Deus espera, então, a separação nossa das coisas que desagradam a Ele. Então, neste momento, então, nós pensamos, então, sobre alguns privilégios nesta noite, daqueles que temem ao Senhor. Nós aprendemos que quando nós tememos ao Senhor, Ele nos ensina, Ele nos ensinará o caminho que devemos andar, Ele vai dar direção para a gente. Em segundo lugar, a sua alma pousará no bem, Ele vai dar felicidade e paz para aqueles que temem ao Senhor. Em terceiro lugar, os seus filhos vão herdar a terra. Uma geração do povo de Deus vai herdar a terra, vai estar aqui sobre a terra, sendo luz e sal nessa terra. E em quarto lugar, nós então falamos sobre os livramentos que Deus vai nos dar do homem mau. Livra-me do homem mau, Senhor. Que eu não caia nessa armadilha da mentira, do engano, mas que o Senhor esteja me livrando de passar essa vergonha, de cair numa situação dessa, que vai desonrar o Senhor, que vai desonrar a minha casa e a minha família. Amém? Espero que essa palavra possa ter edificado o seu coração. Quero convidar você a curvar a sua cabeça neste momento. Quero orar por você e a sua família. Senhor Deus, neste momento eu quero interceder pela vida do meu ouvinte e pedindo, Senhor, que ele possa temer ao Senhor, para que o Senhor possa dirigir os seus passos, o seu caminho, para que ele possa sentir a paz do Senhor, a alegria do Senhor, para que seus filhos possam herdar a terra e também, Senhor, para que o Senhor possa estar livrando ele e a sua família de toda a armadilha do inimigo das nossas almas, de Satanás. Senhor, talvez tenha alguém aqui precisando tomar uma decisão na sua vida. Pai, ajude este irmão, esta irmã, este ouvinte, esta ouvinte a tomar uma decisão. E eu, como ministro do Evangelho, autorizado pelo Senhor, eu quero abençoar essa vida neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a luz do Senhor, Pai, que o Evangelho da salvação possa chegar nessa casa, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Rede Norte de pregação, cada dia compartilhando a palavra de Deus ao seu coração e ao coração da sua família. Todos os dias, de segunda a sexta, a palavra de Deus entrando na sua casa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.